Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nós chegamos hoje à quarta carta à igreja. Esta igreja é a igreja de Tiatira. Hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, verso de número 18 ao verso de número 29, diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço e a tua fé, a tua paciência, e as suas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, de outra carga vos não porei. Mas o que tens retenho até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-te-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. A cidade de Tiatira era uma cidade conhecida como centro comercial e fértil no vale do rio Lico. Também era conhecido como a antiga cidade de Lídia. Glória a Deus, aleluia. Tiatira ficava na Ásia Menor. Hoje é a atual Akhisar, na Turquia. E o tempo da igreja de Tiatira é entre 590 a 1517 depois de Cristo. A igreja de Tiatira é conhecida como a igreja corrupta papal. Quais são as qualidades que Jesus apresenta sobre a igreja de Tiatira? Jesus diz: conheço as tuas obras, serviço, fé e paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Quais são os defeitos da igreja de Tiatira? Jesus apresenta os defeitos dela como: primeiro, tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Qual é o segundo tópico dos defeitos dela? Dê-lhe tempo para que se arrependesse, não se arrependeu. Qual é a consequência que Jesus traz para a igreja de Tiatira? Eis que porei numa cama, verso de número 22. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e ferirei de morte os seus filhos. Darei cada um segundo a vossa obra. O período da igreja de Tiatira foi o período, a época em que as trevas cobriram a verdadeira igreja. A idolatria, o centro de idolatria, o culto às relíquias, aos santos, o sacrifício de missa, batismo de criança, alibato clerial e muitos outros dogmas de homens foram introduzidos no seio desta igreja. Qual é a recompensa que Jesus traz nesta carta a Tiatira?
autoridade sobre as nações. Os vencedores dominarão sobre as nações com o poder do ungido do Senhor. Verso de número 26. As que guardar até o fim as minhas obras, lhe darei poder sobre as nações. E verso 28, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Qual seria a maior recompensa para um vencedor chegar àquele dia maravilhoso, iluminado com a luz de Cristo para sempre? A verdadeira estrela da manhã. Que maravilha. E Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo devocional.